Olá, a economia do Brasil é uma coisa fascinante, né? É um motorzão, uma potência, mas que parece que tem umas peças que funcionam de um jeito e outras de outro, bem diferente. Hoje a gente vai entender direitinho como o país se tornou esse gigante industrial e, ao mesmo tempo, por que carrega contradições tão profundas até hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode um país que é um gigante econômico e, ao mesmo tempo, um dos mais desiguais do mundo? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, sabe? E olhar para as decisões que foram tomadas e que criaram essa, digamos, dupla identidade do Brasil. Então, vamos lá. Para começar essa história, a gente tem que ir bem lá atrás, nos primeiros séculos. A economia do Brasil de hoje, ela não apareceu do nada, né? Ela foi literalmente esculpida ao longo de muito tempo por políticas da época da colônia e principalmente pela força de uma cultura agrícola que dominou tudo. Olha só que loucura! Por mais de 300 anos, o Brasil foi proibido de ter qualquer tipo de indústria. Era regra. A coisa só começa a mudar de verdade em 1808, com a chegada da família real e a abertura dos portos. Mas o ponto de virada mesmo, o grande impulso, vem depois. Em 1850, com o fim do tráfico de pessoas escravizadas, uma grana absurda que era usada nisso ficou, digamos, disponível. E para onde foi esse dinheiro todo? Para o café. E foi essa riqueza gigantesca do café, lá pelos anos 1880, que acendeu a primeira faísca na nossa industrialização. E aqui está o pulo do gato. O dinheiro do café não ficou só no café. Essa riqueza toda foi o que deu o empurrão, sabe? Foi o catalisador. Os grandes cafeicultores, os barões do café, começaram a pensar: onde mais a gente pode investir? E foi assim que a grana que vinha da agricultura começou a ser usada para construir as primeiras fábricas. O cenário estava sendo montado para uma mudança. E que mudança! E que transformação, hein? A gente entra agora na era Vargas. E olha, se a gente pode falar de uma verdadeira revolução industrial no Brasil, foi aqui. O Getúlio, ele não ficou sentado esperando as coisas acontecerem. Não, não. Ele pegou o poder do Estado e literalmente construiu a indústria nacional, tijolo por tijolo. E a estratégia dele tinha um nome, que parece complicado, mas a ideia é bem simples: industrialização por substituição de importações. O que isso quer dizer? Basicamente, a lógica era: peraí, por que a gente está comprando tanta coisa de fora se a gente pode produzir aqui dentro? O objetivo era esse: construir uma indústria nacional forte, que desse conta do recado e diminuir essa dependência de outros países. E para ter uma ideia do tamanho da visão do Vargas, é só olhar para isso aqui. Ele não só deu um empurrãozinho para a indústria, ele criou a indústria. Ele fundou empresas estatais gigantes para controlar os setores mais importantes, os estratégicos. A gente está falando de aço, com a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, mineração, com a Companhia Vale do Rio Doce, energia, com a Chesf e, claro, petróleo e gás, com a Petrobras. E ainda criou o BNDES para financiar tudo isso. Essas empresas viraram literalmente a espinha dorsal da nova economia industrial do Brasil. Bom, mas aí o tempo passa, e depois dessa fase super nacionalista do Vargas, o Brasil dá um giro de 180 graus. Chega a vez de Juscelino Kubitschek, o famoso JK. E com ele, a ordem era outra, completamente diferente: abrir as portas do Brasil para o mundo. E o JK chegou com um lema que ficou para a história, né? 50 anos em 5. Imagina a ambição. A promessa era de um desenvolvimento num ritmo assim, alucinante. O foco agora não era mais construir tudo do zero como Vargas fez. A nova ideia era acelerar, trazer capital e tecnologia de fora para fazer o Brasil crescer o mais rápido possível. E aqui a gente vê o contraste de uma forma muito clara. São duas visões para o Brasil completamente diferentes. De um lado, Getúlio Vargas, a estratégia dele era estatal, nacionalista, focada em construir todo aqui dentro, buscando autossuficiência. Do outro lado, JK. A estratégia dele era abrir para o investimento estrangeiro, atrair as multinacionais para ter uma modernização super rápida. São dois projetos distintos, mas que juntos moldaram o Brasil que a gente conhece. E os resultados do plano do JK, a gente vê até hoje, foram coisas muito concretas. Essa aposta em abrir a economia trouxe gigantes do setor automobilístico, tipo Ford, Volkswagen. E claro, para sustentar essa indústria e conectar esse país gigantesco, ele fez duas coisas: construiu uma capital nova, Brasília, bem no meio do Brasil, e investiu pesado na expansão das rodovias. O Brasil, a partir daí, passou a andar sobre rodas.
E essa abertura do JK foi só o começo da integração do Brasil com o resto do mundo. Um caminho que, mais para frente, levaria à criação do Mercosul. E só para a gente entender o contexto, existem níveis de integração econômica entre países. Começa com uma zona de livre comércio, depois vira uma união aduaneira, que é o caso do Mercosul, onde os países do bloco têm uma tarifa comum para negociar com outros países e pode evoluir para um mercado comum e por aí vai. Esse movimento foi fundamental para posicionar o Brasil no jogo da economia global. Só que todo esse progresso, todo esse crescimento, teve um preço. E é aqui que aquele paradoxo do Brasil que a gente falou lá no começo fica escancarado. O modelo de desenvolvimento que foi escolhido, ele não chegou para todo mundo da mesma forma. Longe disso. Ele acabou criando um país de contrastes geográficos absurdos. Essa frase aqui, ela resume a questão de um jeito perfeito. A dimensão espacial dessa realidade traduz-se na escala nacional pelas disparidades regionais, pela concentração das atividades econômicas. Ou seja, a desigualdade no Brasil não é só de dinheiro no bolso, ela está no mapa. O desenvolvimento, a indústria, o dinheiro, tudo se concentrou em algumas regiões, enquanto outras ficaram para trás. Criou-se um verdadeiro mapa da prosperidade de um lado e do esquecimento do outro. E esse modelo do geógrafo Pedro Pinchas deixa essa divisão ainda mais clara. É como se o Brasil fosse dividido em dois grandes blocos. De um lado, o Centro-Sul, que virou o coração industrial e financeiro do país. É ali que está concentrada a maior parte da riqueza, do PIB. Do outro lado, a gente tem o Nordeste, que permaneceu mais ligado à agricultura, recebeu muito menos investimento industrial e até hoje luta para diminuir essa diferença, mesmo com alguns incentivos do governo. Então, para amarrar tudo, o ponto central é esse. A industrialização, aquele motor superpotente do progresso brasileiro, não funcionou para o país inteiro. Foi um projeto que se concentrou geograficamente, principalmente no Sudeste, e ao focar todos os investimentos, toda a infraestrutura ali, esse modelo de desenvolvimento acabou criando e aprofundando as enormes desigualdades entre as regiões, as cicatrizes econômicas que a gente vê até hoje no mapa do Brasil. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta, que fica para o futuro. O Brasil conseguiu construir um motor econômico impressionante, mas que ao mesmo tempo é profundamente desigual. O grande desafio que continua até hoje é: será que o país vai conseguir, um dia, ajustar esse motor para que ele impulsione todas as regiões, o país inteiro de forma igual? Será que é possível curar essas feridas históricas que nasceram do próprio sucesso do Brasil? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.